Feliz de verdade. Eu Ah, estava há tempo querendo ter esse bate-papo contigo, sabe? E eu acho que hoje aqui, pelo menos para nós, né, da nossa região aqui, da nossa cidade, a gente deu um abalozinho aí nesses últimos dias. E eu acho que tudo que você tem a falar só vai agregar, né? A gente está precisando. Então, eu quero desfrutar muito dos teus conhecimentos e também abro para as pessoas a fazerem perguntas, né? Tirar suas dúvidas, o que você pode estar colaborando com a gente nesse período, né? Do que cada um está enfrentando, que eu acho que são sentimentos que acontecem iguais, né? Todo mundo acho que está com um ou dois sentimentos aí que são parecidos. Eu acho que um pode estar ajudando o outro. Obrigada por ter aceitado nosso convite de coração. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. oi, então, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, o convite aí, Ellen. Acho que é um momento muito difícil para todos nós, então, quanto a gente puder compartilhar ou conversar, né, tudo que a gente está vivendo, ou experiências, acho que é válido. Porque não é difícil, né? Não é porque eu sou profissional de saúde mental que não é difícil também para mim. Acho que todos nós estamos passando por esses momentos difíceis, né? Então, eu sou psiquiatra, né? Tenho formação pela Santa Casa em São Paulo, especialização na Unifesp, e eu também trabalho com o Mindfulness, né? Que é uma técnica de meditação que ajuda a gente a estar um pouquinho mais com a nossa mente no momento presente, que acho que é um pouco do que também faz parte aí da técnica do yoga, e nesse momento agora que a gente está vivendo é uma das coisas que pode ser uma ferramenta super útil aí, né, para a gente usar para evitar aí, né, ter momentos de extrema ansiedade ou de Isso medo, como a mesmo, gente está Dani. vivendo agora. Dani, eu relacionei aqui algumas perguntas e tem algumas perguntas que foram feitas, que foram mandadas para mim. Então, eu queria, assim, né, o que a gente poderia falar Legal. agora? Quais são os sentimentos e as emoções que as pessoas estão tendo nesse momento? Assim, algo mais amplo, para a gente ir entrando aos poucos, né? Tá, acho que assim, né, com essa situação da pandemia, que é uma situação que a gente não tem muito Tô controle, ótimo. você tá me Muito ouvindo bem. bem? Tá? Tá. Como é uma situação, né, que a gente não tem muito controle, a gente pode se cuidar, a gente pode se prevenir, mas a gente não tem como evitar 100% de ser atingido por ela. Então isso gera muita incerteza e gera muita insegurança, né? E aí, como a gente não consegue prever o que vai acontecer, se a gente vai ter a doença, se algum familiar vai passar por isso, a gente pode vivenciar momentos de muita ansiedade. Então, começar a se preocupar muito se eu me contaminei, preocupar muito se de repente eu tô ou não com vírus, se eu passei para alguém, eu posso começar a ter medo, né? Se eu me contaminar, e aí? Tudo que pode acontecer, pensar lá no futuro em todas as consequências, né? Pensar nas consequências que vão além aí da questão de saúde, como as consequências para trabalho, né? Problemas financeiros. E aí, com isso, a nossa mente vai ficando ali agitada e gerando muita ansiedade e medo. Então, acho que esse é um dos principais sentimentos que a própria pandemia pode gerar na gente. Mas e aí, quando a gente pensa nas outras coisas, que é a gente ter que parar de trabalhar, se isolar das pessoas que a gente convive, que a gente gosta, então perder esse convívio social, perder a nossa rotina, né? Mudar totalmente, ter que adaptar a um novo jeito de trabalhar, de fazer as outras coisas, aí podem surgir outros sentimentos, como tristeza, né? Então, pelo isolamento, eu posso sentir raiva, né? De ter que entrar em contato ou viver de uma maneira que eu não gostaria, ficar irritada de ter que ficar em casa, ficar irritada porque não estou conseguindo fazer as coisas do jeito que eu
Gostaria. Então, pode surgir aí uma diversa gama de sentimentos e de emoções por conta dessa dificuldade. E aí é normal que elas aconteçam, né? O que não pode acontecer é chegar num ponto de interferir muito na nossa rotina ou causar Sim. um sofrimento Dani, que é muito lá grande. no comecinho você comentou assim que a gente fica com medo, né? Então gera o medo. Então você teve que a gente voltou a trabalhar e a gente acabou tendo contato com outras pessoas. E daí você vai descobrindo aquela pessoa não se sentiu bem, alguma coisa assim, e a gente acaba sentindo tudo isso, né? E o corpo, você já acha que você tá febril, você já sente uma dor de cabeça, você já tá ruim, né? E na verdade são sintomas da mente. Né? Como que faz isso? Como explica? Como que a gente pode administrar? Que eu sei que é difícil ter um equilíbrio. Acho que precisa ter um equilíbrio aí, né? E um equilíbrio e acho que uma respiração. Vou entrar com o yoga agora. Uma pausa para a gente saber, né? Peraí, deixa eu... Mas ao mesmo tempo que tem que ter essa pausa para se aquietar, a questão de que a gente não parece que não se aceita e se cobra demais, não ficar quieto, porque precisa produzir incessantemente, né? Como assim? Como que faz? Como que faz? Sim, acho que essa cobrança é uma coisa que, na verdade, assim, pessoas que já têm essa autocobrança, essa autocrítica, acabam no momento, mesmo passando por um momento difícil, permanecendo e aumentando, talvez, até essa crítica por conta dessa dificuldade maior, né? Agora, voltando um pouquinho do que você falou, né? Isso da gente sentir esses efeitos no corpo, eu tô com todos os sintomas de coronavírus, né? Isso a gente chama de somatização, né? Então, algumas emoções que a gente está ali vivenciando, como a ansiedade e o medo, quando eu não entro em contato com elas, quando eu não aceito que elas estão presentes, ou quando eu não consigo reconhecer, e às vezes pessoas que têm uma tendência maior a ignorar, né? Não, tá tudo bem, eu não tô sentindo nada. Isso muitas vezes acaba manifestando no nosso corpo, e agora isso tem sido muito comum, pessoas procurarem ou queixarem sintomas de coronavírus, né? Eu tô com falta de ar, eu tô com dor no peito, eu tô com a garganta arranhando, ou outros sintomas, e isso é uma manifestação ali da nossa mente, porque a gente provavelmente está ali pensando e se preocupando, e eu não consigo elaborar essa emoção. E quando eu ignoro um sentimento, ele está ali para dar um sinal para a gente, né? As nossas emoções são importantes. Eles estão ali para sinalizar, olha, é o momento de você fazer uma pausa, respirar, né? Porque você está ansioso. E quando a gente não faz isso, elas podem se manifestar no nosso corpo. E aí até simular esses sintomas aí de coronavírus, que não tem sido tão incomum, né? Esses sintomas, gente, né? Eu acho que aí entra um pouco do autocuidado, né? O autocuidado no sentido da gente acolher esse sentimento e dar a pausa para a observação. Seria isso? Não seria? Só que... Sim, sim. Eu acho que, né... Não, Pode falar. Continua. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, da questão do autocuidado, né? A gente tem aquela tendência a achar que classificar as nossas emoções ali como ruins ou como negativas, né? Então, sentir ansiedade é ruim, sentir medo é ruim. E, na verdade, não. Sentir um pouco de ansiedade nesse momento é importante. Se eu não fico ansiosa, eu não vou lá lavar minha mão, eu não vou me cuidar, né? E se eu não reconheço essas emoções, se isso é ruim, eu não quero sentir, eu resisto, elas aparecem de outras maneiras. Então, esse momento da pausa, de olhar e de perceber que eu tô ansiosa e conseguir notar o que eu tô precisando naquele momento. Eu tô precisando tomar um chá, tô precisando ligar para um amigo, eu tô precisando de uma noite de descanso ou dormir mais.
tudo isso faz parte, né? Então a gente só consegue fazer isso quando a gente olha para as nossas emoções. Não tem emoção que é ruim, elas estão ali para dizer algo pra gente, né? Para mostrar alguma coisa, Sim, que eu tô sim. precisando de algum autocuidado nesse momento. E no momento de pandemia é normal que a gente Sim, precisa Dani. desse autocuidado, né? E uma outra, E quando a gente outra não situação, né? pode falar. Agora a gente tem que trazer tudo para dentro de casa. Antes, a gente falava que a nossa casa era o nosso refúgio, assim, nosso refúgio no sentido de descanso, né? Do lazer, de estar mais ali presente. Até se falava muito, não traga trabalho para casa, né? Desliga o seu celular, dê atenção ao seu filho. Assim, no yoga também a gente trabalha muito de cuidar, né, do zelo com a nossa casa, de ter aquele momento, de trazer aquela atenção, que você trabalha muito isso, né, que chega uma parte da meditação. Como que faz isso para deixar tudo isso misturado, né, e fica bem plena? Como que a gente faz? Tá? E daí, quando você... Eu tenho uma outra no encaixe dessa, tá? Como que a gente faz? Deixa eu só fazer uma coisinha. Gente, se vocês tiverem perguntinhas pra Dani, a gente também tá acolhendo, tá? Eu tô recebendo e tô anotando tudo aqui. Isso, Dani. Tá, eu acho que na verdade todas essas coisas que você falou são válidas ainda para esse momento, né? Ai, não levar trabalho para casa. Talvez o ideal quando a gente pensa nisso estou em casa. Então, do mesmo jeito que eu tenho um ambiente de trabalho, eu tenho o meu ambiente em casa de descanso, a gente tem que tentar manter isso de alguma maneira, nem que seja um cantinho ali, né? Então, esse meu cantinho separado é o meu momento de trabalho, né? Esse momento que eu estou no trabalho, eu não estou dando atenção para o meu filho. E no momento que eu estou dando atenção para o meu filho, eu não estou mexendo com o trabalho. Então, acho que isso tudo é muito válido, ainda mesmo que a gente esteja ali dentro do mesmo ambiente, né? Mas falando um pouquinho antes disso, eu acho que a primeira coisa é a gente aceitar também que a nossa produtividade nesse momento não vai ser igual. Eu não tenho como render do mesmo jeito no momento que eu estou vivenciando um momento difícil assim, né? A gente tem que pensar em momentos difíceis como se a gente estivesse vivenciando, por exemplo, se eu estivesse doente fisicamente, eu entendo que eu com febre eu não vou render tanto no trabalho. Então, se eu estou muito ansiosa porque eu estou vivendo um momento de pandemia, eu não vou ter o mesmo rendimento. Então, acho que a primeira coisa é aceitar que esse rendimento não vai ser igual, seja para os adultos no trabalho, seja para as crianças na escola, né? Então, a gente tem que trabalhar ali com o melhor que a gente pode fazer nesse momento, né? Que não vai ser o ideal ou que a gente faria alguns meses atrás, antes de vivenciar isso tudo. E eu acho que só isso já dá uma tranquilidade pra gente, porque aquela coisa quando a gente começa a se cobrar, né? Eu sento para trabalhar em casa e meu filho bate na porta, meu filho grita e eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar a casa. E se eu fico me cobrando de eu dar conta desse monte de coisa, fazer a tarefa com o filho, né? As mães agora, acompanhar a aula online do filho. Se eu fico me cobrando dar conta disso tudo, aí eu vou gerar ainda mais sofrimento. Eu tenho que, então, fazer aquela pausa e reconhecer que, como humana, como pessoa com limitações, eu tenho que pensar e dar prioridade para o que realmente é importante. Então, eu fazer períodos de trabalho, por exemplo, mais curtos, com mais pausas, né? Para poder dar atenção para o filho, quem tem filho pequeno, né? Organizar esse ambiente de trabalho, como eu falei antes, mesmo que seja em casa, isso é super importante. E pode parecer bobagem, mas não, o nosso corpo, ele compreende quando a gente está ali sentada numa mesinha, que é um ambiente diferente da minha cama ou do meu sofá, que é um momento para eu focar ali nas atividades, para eu focar no trabalho. Então, aquele ritual que a gente faz, acordo, tomo café, tomo banho para ir trabalhar, eu tenho que fazer isso mesmo eu estando em casa. Eu estou mostrando para o meu corpo que eu estou me preparando para sentar ali e trabalhar. Então, isso é importante, né? Tenho recebido alguns adolescentes que eles estão
assistindo aula online, pega de pijama, né? Pega o telefone, deita na cama e assiste a aula assim. Não tem como a nossa atenção render desse jeito, né? Eu tenho que ter o ambiente apropriado. E aí pensar em fazer mais pausas, né? Minha mente, é normal que a gente fique agora mais distraído, por exemplo, né? Então, eu faço mais pausas. Percebi que a minha mente já está distraída demais, eu não estou rendendo. Então, eu volto, paro, vou tomar um café, vou tomar um chá, vou respirar, né? Aí o que serve para cada um, né? Porque cada um vai ter o seu jeito de lidar com isso. E depois eu volto, né? Não adianta eu ficar insistindo ou me cobrando, que isso vai gerar ainda mais ansiedade. O que fazer durante uma crise de ansiedade? Tá. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, eu acho que... O que fazer durante uma crise de ansiedade? Quais os sintomas físicos, tá? Físicos, assim, que a gente sabe que a mente vai a milhões, né? O corpo tá aqui e o pensamento é aquela cobrança total. Porque por mais, Dani, que a gente dê essa pausa no trabalho, tome um café, acorde, senta, arruma bonitinha, até se veste como se fosse sair, arruma o filho lá na aula online dele, mas a sua cabeça não vai. E daí você não consegue produzir, e o que vai gerar? Cobrança. Cobrança, porque parece que você... Eu vou deixar você com essa pergunta primeiro da ansiedade, depois eu vou na outra, tá? Tá. Então, sintomas da ansiedade, na verdade, a ansiedade ela pode se manifestar de qualquer sintoma físico. Então, qualquer coisa pode aparecer. Dor de cabeça, dor de barriga, dor no peito, falta de ar, coração acelerado, suar muito, suar frio, ter calafrios, tremores, ficar mais agitada, né? A ansiedade pode dar qualquer tipo de sensação física no corpo, como se a gente realmente estivesse vivenciando alguma outra experiência, né? Tipo, tô com algum problema no coração, ou tô com coronavírus. Então, a ansiedade faz isso, né? Ela é poderosíssima, pode causar qualquer sintoma no nosso corpo. Quando a gente entra numa crise de ansiedade, normalmente a gente tem alguns gatilhos, né, que podem desencadear, e normalmente são os nossos próprios pensamentos, né? Então, de repente, nessa situação que você citou, eu sento lá, fiz tudo, todo o meu ritual para trabalhar, e eu sento e minha mente não foca, e eu começo, meu Deus, mas eu não consigo fazer nada, olha só, tá todo mundo trabalhando, todo mundo consegue, tá todo mundo plena lá no Instagram e eu não tô conseguindo 20 minutos de render aqui no trabalho. E com isso, esses pensamentos influenciam no nosso corpo, e aí isso pode acabar gerando uma piora das emoções e da ansiedade. Então, normalmente, quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente tem alguns gatilhos que podem desencadear a crise de ansiedade. Um pensamento, ou, por exemplo, pode ser, eu senti a dor no peito e comecei a pensar já, tô com coronavírus. E aí eu entro numa crise. Então, quando a gente faz ali uma pausa para reconhecer, para respirar, né, lentamente, trazer a nossa presença para o que realmente está acontecendo, tentando deixar esses pensamentos ali de lado ou outras coisas, aí a gente consegue entrar em contato com o que realmente ali é real pra gente, né? Porque nesses momentos a gente passa a acreditar que os nossos pensamentos são totalmente verdade. Então, se eu tenho lá falta de ar, eu começo a achar que eu tô com coronavírus, já tô pensando que eu vou pra UTI, que não vai ter leito, que se eu morrer, o que vai acontecer com meu filho? E então eu já tô acreditando em um monte de coisa. E o meu corpo sofre influência, porque nesses momentos eu tô liberando o hormônio do estresse. Então, quando eu faço a pausa e eu reconheço a minha mente agindo desse jeito, eu consigo trazer, me acalmar através da isso. Eu consigo perceber que tudo isso que está acontecendo na minha mente não é real, né? São só pensamentos. E aí eu consigo trazer mais presença e consigo perceber e entrar em contato com a real situação. Agora, é claro, crises de ansiedade mais intensas, aí muitas vezes precisa de medicação e aí precisa procurar um atendimento, né? E algum especialista para orientar em relação a isso, porque nem tudo a gente consegue controlar assim. Quando a situação está muito intensa, a gente vai precisar talvez de um auxílio maior. E eu acho que
Também perguntaram aqui se a nossa Sim. alimentação pode influenciar. Sim, a nossa alimentação pode influenciar e muito nessa questão da ansiedade, das nossas emoções, né? Então, na verdade, tanto gerando gatilhos para a gente comer mais doce, mais sal, para aliviar algum sentimento, mas na verdade gerando aí uma piora, porque a gente come, gera uma reação ali que acaba piorando o meu estado de humor e a minha ansiedade. Então, a alimentação saudável ajuda muito a gente controlar também e entrar nessa situação de equilíbrio, né? Em relação às nossas emoções. E trazer, eu acho que esse é o grande desafio do momento, trazer o equilíbrio desse conjunto. Eu acho que chegou o momento de desafio, né? O nosso desafio. Qual que é o desafio, né? As redes sociais vivem colocando desafio. O desafio é você trazer equilíbrio da mente, equilíbrio da alimentação, equilíbrio do teu corpo. Fizeram uma outra pergunta, Dani, que eu acho que essa daqui já tinham feito e agora eu vi que teve mais uma. As redes sociais. Né? O que acontece? Eu tô lá sentadinha, fiz todo o meu ritual, o filho já tá estudando, a casa tá organizada, tô sentada no meu horário de trabalho, mas a cabeça tá a mil, eu começo a olhar as redes sociais, todo mundo bombando, e eu sem produção. E aí, da onde que sai tudo isso, Jesus? Quem são esses seres? O que eles fazem? Onde eles estão? O que eu faço? Gera mais ansiedade. Você não acha que as redes sociais estão, assim, tá pesando para algumas pessoas, né? Não sei. O que você acha? Gente, o que vocês acham? Sim. Não é? Pode ir dando opinião aí, né? Olha, na verdade, existem estudos que mostram, né? Não nesse momento de pandemia, estudos antes que mostram que pessoas que ficam muito tempo em rede social acabam tendo mais sintomas depressivos, né? Então, rede social pode ser muito bom, mas se usada com muito cuidado, né? Então, assim, às vezes a gente perde noção do tempo que a gente fica, né? Porque tá ali só passando o dedinho. E aí isso acaba afetando muito mais a nossa produtividade, né? E não é nem porque eu estava distraída, é porque eu peguei o celular e aí sim eu fiquei distraída, né? Então, a primeira recomendação que eu faço é celular, deixa, né, próximo, claro, para quem tem que atender e tal, mas começou a trabalhar, não vai olhar nem rede social e nem WhatsApp, né? Porque se a gente fica olhando ali mensagem de grupo que chega toda hora, a gente fica assim, né? 1 segundo no trabalho, 1 segundo na rede social. E a gente precisa de foco, né? Então, assim, eu acho que nessas pausas que a gente programa entre o trabalho, aí sim eu posso olhar, me dedicar alguns minutos para checar o WhatsApp, né, olhar o Instagram, mas durante o trabalho, né, não dá certo. Eu posso talvez reservar um momento do dia específico para olhar o Instagram, né? Porque isso, no Instagram ninguém mostra o quanto tá enfrentando dificuldade, né? Mas todos nós estamos enfrentando dificuldades. Se a gente ficar se comparando, né, ou exigindo a mesma produtividade do que a gente vê ou do que aparece, né, na rede social, é mais uma coisa para gerar ansiedade pra gente, né? Porque eu nunca vai parecer que eu tô naquele mesmo nível, só que aquele nível que tá aparecendo ali das outras pessoas não é a realidade, né? Cada um tá mostrando ali os seus momentos, seus melhores momentos, né? Rede social, então... Eu acho que a rede social pode atrapalhar muito, e a outra coisa que pode atrapalhar muito é a gente ficar também muito engajado mesmo na TV, em notícias, né? Não tem como a gente se manter equilibrado ou tranquilo olhando o tempo todo para notícia ruim e falta UTI, falta não sei o que e tal caos. Isso daí deixa qualquer pessoa enlouquecida. Então, a gente também tem que reservar um momento e escolher informação de qualidade e selecionar para entrar em contato com coisas que são importantes. É importante a gente ter notícia, a gente saber do que está acontecendo, mas tem coisa que é excessiva, né? E que só vai causar estresse. Tem uma perguntinha aqui de como manter o foco e a concentração quando o nível de ansiedade está no topo. Como que a gente faz? Tá. Eu acho que aí a primeira coisa,
antes da gente pensar em qualquer coisa relacionada à produtividade, acho que a Ellen já falou aqui, pontuou isso muito bem, a gente tem que pensar no autocuidado. Então, saúde vai vir em primeiro lugar antes da produtividade. E se eu estou muito ansiosa, primeiro eu tenho que pensar em cuidar disso, né? Como é que eu vou, o que eu preciso ou o que eu posso fazer por mim mesmo neste momento para eu reduzir minha ansiedade, né? Porque se eu quiser entrar numa briga de ser produtivo ou estar atento o tempo todo, sem trabalhar e sem cuidar da minha ansiedade, eu só vou fazer piorar a minha ansiedade. Então, se eu estou ansiosa, o que eu costumo fazer para cuidar da minha ansiedade? Atividade física, yoga, meditar, tomar um banho quente, qualquer outra coisa. Conversar com alguém da família. Primeiro, cuide das suas emoções. Depois você vai pensar nessa questão de como eu vou manter o foco, né? E aí, as coisas que ajudam a gente a manter o foco é um pouquinho disso que eu falei. Primeira coisa, reservar esse ambiente específico, evitar rede social em excesso, evitar notícias, né, que sejam muito estressantes. Tem coisa que a gente não precisa saber, né? Sim, eu sempre falo que uma das coisas que ajuda muito a gente e que nesse momento está fazendo muita falta para a gente sabe que contato físico, abraços, beijos, acalma a gente. Por que ele acalma? Porque ele faz a gente liberar ocitocina. Ocitocina é o hormônio da calma, ou chama o hormônio do amor também, né? Então, nesse momento que a gente não está podendo ter muito isso faz falta, a gente fica mais ansioso. Então, a gente pode abraçar as pessoas que estão ali na nossa casa ou se auto-abraçar ali no momento que eu estou extremamente ansiosa. Isso é válido, né? Isso também, eu fazer isso aqui também libera ocitocina. Então, eu estou percebendo que eu estou muito ansiosa e que eu não estou focando. Vai lá e dá um abraço. Opa. Um abração. Quem está sozinho em casa, abraça. Sim. Sim, ajuda muito e é por isso que nesse momento agora faz tanta falta pra gente esse contato físico. Contato físico acalma, né? Lá atrás, né, quando tudo começou, a gente falou, tá bom, né, vamos parar, isso vai passar. E aconteceu que as coisas voltaram e teve que parar. Então, aí ficou, acho que pesou mais. Eu acho que a gente tá cansado também, né, Dani? Tá todo mundo cansado e já não tem mais para onde correr, né? Sabe? Você vai dar técnicas aqui, faz ali, cuida da alimentação aqui, faz a aula online ali, respira daqui. E acaba que uma hora que a gente fala, cansei dessa disciplina toda, né? Vou me entregar. Só que não pode, né, Dani? Não dá, né? Porque tem que ter muita disciplina para fazer tudo isso, né? Tem que ter muita disciplina. Eu quero entrar agora um pouquinho nessa questão da disciplina também nas crianças, tá? Assim, para as crianças maiores, assim, pré-adolescente, que já está entendendo um pouquinho mais, que tinha aquela fase de final de semana sair na casa do amigo, de ir para um shopping, né, de ir na casa de churrasco de família, enfim, aquela coisa toda. E as crianças, elas têm comportamentos diferentes, né, penso eu. Eu tenho um filho pré-adolescente e a primeira reação dele é que ele não quer falar sobre isso. Eu sou bem aberta, pode vir conversar comigo, né? Só que isso me preocupa, esse se fechar, né? Eu acho que não sei se é bom isso ou não. O que a gente pode fazer? Porque fica tá uma rotina dentro de casa. Antes tinha rotina, né? Quem é pai e mãe aí sabe que a gente dá as rotinas para os filhos, né? Cria, que eu acho que é importante. Mas aquela rotina só dentro de casa. E essa não comunicação, né, das crianças, do pré-adolescente que está entrando naquela fase de hormônios e tudo, deixa a gente um pouquinho assustado com isso, né? Como que a gente pode fazer para estar ajudando, né, para contribuir, para perceber o que a gente pode estar ajudando os nossos filhos?
Eu acho assim, né? Adolescente ou pré-adolescente já tem essa tendência, né? A se fechar, ficar mais isolado. Eu acho que, assim, eu imagino que você já esteja fazendo isso, se mantendo aberta, né? Tendo essa postura de abertura para ele te buscar quando ele sentir essa necessidade. Eu acho que é muito isso que os pais de adolescentes têm que fazer, né? E talvez, assim, que eu acho agora que é mais importante para famílias que têm criança e adolescente é trabalhar muito a relação, né? Então você pode não, ele pode não querer conversar especificamente sobre as emoções ou sobre o que ele está vivendo, mas aí talvez tentar uma aproximação, de estar junto, de ter um momento de lazer junto, de estar se divertindo, fazer um jogo em família, um jantar, porque com isso, com essa aproximação, faz com que, se eles sentirem alguma coisa, eles vão buscar, eles vão falar. E talvez até pontuar isso. Olha, eu tô te perguntando porque eu tô preocupada, eu também fico ansiosa, eu também tô vivendo momentos difíceis, então eu queria deixar aqui, né, para você, que se você precisar de alguma coisa, eu tô à disposição. Se você não quiser falar, tudo bem, mas eu tô à disposição e queria sentir que se você tiver com algum problema, você venha me buscar, né? Porque aí isso, às vezes, dá uma segurança para o adolescente Sim, falar e dá uma segurança para a mãe também, de saber sim. que se não estiver bem, ele vai buscar, né? Mas eu acho que o principal é trabalhar essa relação. Eu acho que criança e adolescente pode ficar muito bem nesse momento se os pais estiverem bem e se estiverem próximos, né? Porque criança e adolescente é muito reflexo da família, do ambiente que eles estão. Então, se eles tiverem esse ambiente acolhedor, se os pais estiverem cuidando das emoções, né, da ansiedade, Tá com sempre certeza a criança vai se observando. sentir nesse ambiente mais seguro, Eu acho que né? E sempre isso vai dar observar também, conforto. né, Dani? Uhum, Observar o comportamento, essa questão da aula uhum, online também, que é tudo novo, então assim, eu fico sempre pensando, será que eu cobro muito? Será que eu cobro pouco? uhum, Eu tento chegar num meio termo, uhum, sabe? Mas também assim, que ele não me escute. sim, Mas eu não, eu cobro ele para ele achar que é aquela responsabilidade dele que é no momento. Mas também não vou ficar sofrendo por conta uhum, disso, né? Acho que a gente saindo dessa aqui com saúde uhum, e saúde da mente mesmo, porque eu acho que agora vem um grande avanço aí sim, da cabeça vindo um monte de coisa, né? A gente está se cobrando demais, Dani. Cobra demais o que não está fazendo, o que uhum, vê o que o outro está fazendo e não, você não tá, por que, que você não faz? Cobra demais por que não tá igual antes, por que, que eu não estou fazendo aqui como eu era antes, mas é porque também vai dando aquela baqueada, né? uhum, E isso, daí uma outra coisa aqui que a gente entrar, sim, para ser mais específico agora, é na reflexão saúde, produtividade e produtividade autocuidado, né? Algumas ferramentas, como que a gente poderia uhum, organizar, dar sim. algumas dicas para a gente estar fazendo, utilizando essas ferramentas em casa, né, no nosso dia a dia, para estar deixando essa ansiedade um pouquinho menor e sabendo controlar mais, né? Porque ela vem, ela vem. Antes a gente já Uhum. tinha, a gente tem, só que eu acho que o grande segredo é a gente controlar, né? Saber o ponto. Sim, acho que a gente É, aprender a lidar, né? Aprender a lidar ali com ela, né? Usando, né, o seu exemplo, né, do seu filho e do quanto eu cobro ou não cobro e ele vai achar que não é importante ou que pode, né, largar. Eu acho que um exemplo disso, né, para a gente fazer essa reflexão em relação ao autocuidado e essa produtividade é o quanto isso é importante, né? E é claro, uma criança ou um adolescente ali estudar é super importante, né? Mas até que ponto isso é importante? Até aqui ele está dando conta sem muito sofrimento. Mas eu sei que ele pode ir um pouquinho mais, então eu vou estimular, né? Eu não vou ficar cobrando, faz, você tem que fazer.
eu vou estimular, porque eu sei que ele Sim. consegue um pouco sem isso causar um sofrimento. Agora, se, sei lá, para um outro adolescente que está sofrendo mais com o momento da pandemia, talvez terminar toda a tarefa já pode ser um sofrimento excessivo. E aí não vale a pena essa mãe entrar num estresse, numa briga constante, num momento que as emoções já estão bem intensas, para causar ainda mais sofrimento, tanto para ela quanto para o filho e para piorar a relação. Então, acho que a gente tem que pensar ali nessa questão. O quanto para mim isso é importante, ou talvez, se eu não dei conta de toda a tarefa de matemática ou todo o trabalho que eu tinha para fazer hoje, tudo bem? Para mim é melhor, isso não vai me causar um problema maior e eu vou ficar bem? Então deixa, né? Termina amanhã, ou não termina essa tarefa específica porque está indo além, está causando sofrimento, sem um peso, sem se cobrar, né? Porque tem várias outras coisas que a gente pode aprender nesse momento de pandemia. E principalmente quando a gente pensa em criança e adolescente, né? Então a gente pensa na escola sempre porque é o que eles têm que aprender, né? Vão passar de ano e enfim. Mas agora eles podem aprender a ser flexíveis, estudar de outras maneiras, a se relacionar socialmente de outras maneiras. Eles podem aprender mais sobre vírus, sobre ciência, sobre... né, como um vírus respiratório se espalha, e isso pode despertar super interesse. Eles podem aprender mais sobre espiritualidade, né, que é um momento super importante para as famílias incentivarem isso nas crianças. Podem aprender mais sobre valores nesse momento, né? Então, eu vou ajudar o vizinho idoso, eu vou ajudar alguém que está precisando de ajuda nesse momento porque está com uma dificuldade. Isso tudo é aprendizado, né? Então, não é só a escola ou só o trabalho que é importante para a gente. E talvez o principal para a gente pensar nessa produtividade na nossa saúde é pensar e priorizar o que é mais importante para mim, né? É o ter saúde nesse momento, seja saúde física e mental. Então, mesmo que eu não renda tanto, eu vou dedicar ali a minha atividade física, o momento de lazer, a ter um momento com a minha família, ou não, eu preciso, para mim, o mais importante é o rendimento no trabalho, porque talvez vou ter mais consequências. Então, cada um pode aprender a priorizar o que é mais importante nesse momento, né? E isso é autocuidado, né? Isso eu estou entendendo o que para mim vai me trazer mais tranquilidade, né? Então eu penso um pouquinho desse jeito. Não sei se eu fui clara aí o autocuidado em muito explicar um pouco, né, dessa questão. E a gente acaba confundindo, e no meio disso tudo, e disso de outras coisas, né? Quando acontece alguma coisa muito complicada, eu vejo assim, na nossa vida, a gente acaba esquecendo do autocuidado, porque acaba que a gente deixa tudo isso tomar conta de nós e acaba que a gente está se machucando, a gente está se adoecendo, que a gente pode esperar, pode fazer essa reflexão, pode fazer essa pausa, só que eu confesso, assim, que não é fácil, né? Não é, mas eu acho que já é um grande avanço, é um exercício. É um exercício, né, mas a gente fazer. Mas eu acho que já é um grande avanço a gente detectar, observar, reconhecer, né? Eu sempre até falo nas minhas aulas para a gente não se julgar. Não julgue aquele sentimento que está em você nesse momento. Ele está ali para alguma construção, é para o teu bem. A gente só precisa olhar ele de uma forma diferente, não de uma forma pesada, né? Enfim, são ensinamentos diários, né? São regrinhas que a gente leva para o dia a dia. Eu estou vendo uma perguntinha da Thaís. A falta de exposição ao sol e, consequentemente, vitamina D pode potencializar a ansiedade? A vitamina D pode estar mais relacionada a alterações de sono, né? Então, você ter alguma dificuldade de sono, você sentir mais cansaço e aí, consequentemente, influenciar na ansiedade. Então, sim, né? É uma coisa que tem que cuidar também, né? Para quem está confinado aí em casa, dá um jeitinho de pegar um sol ou neste momento, né? Tomar vitamina D, é importante. E, na verdade, agora tem
Tudo que é vitamina. Todo mundo tomando tudo que é vitamina, né? É que, na verdade, eles têm relacionado um pouco a questão da vitamina, mas é que não tô dando opinião de especialista, não é minha área, né? Mas alguns estudos relacionando a vitamina D com o próprio coronavírus, né? Então, é importante cuidar da vitamina, cuidar do corpo em geral. Então, alimentação saudável, um pouquinho de sol faz bem. Ajuda no sono, ajuda a descansar. Uma outra perguntinha aqui, ó. Como podemos nos organizar para ter algum rendimento, tá? Algumas ferramentinhas. Já foi falado lá a questão que eu acho que entra a disciplina também, né? A gente está aprendendo a ter uma disciplina. E talvez entre um pouquinho de aprendizado de ser flexível. Então, aquelas pessoas, né, que assim, tinha aquela rotina, coloco ali no sapato minha caneta, meu papel, eu tenho que, faço isso, porque se eu atrasar... E agora, eu acho que é um aprendizado também, né? Você tá nesse processo. E como... Sim, acho que... Teria algumas ferramentas a gente que a gente pode estar linkando para estar fazendo esses trabalhos em casa, né? Quem está de home office, e dividir as mulheres, né? Mas eu acho que os homens também estão ajudando em casa a cuidar de tudo. Sim. Espero que sim. Depois elas contam para nós. Sim. Algumas coisas, né, eu falei dessa questão da gente ter esse ritual, e é normal, a gente tinha uma rotina antes, então agora a gente tem que pensar na rotina que funciona para essa nova realidade. Então, a gente pode criar uma nova rotina, né? Nem que seja acordando um pouquinho mais tarde, né? Meu exemplo, eu tô dormindo um pouco mais porque eu senti que o meu corpo precisa disso nesse momento de pandemia, talvez pelo estresse, enfim. Então, minha rotina mudou, mas eu estabeleci agora uma nova rotina, reconhecendo essas coisas que para mim são importantes. Então, quando a gente organiza uma rotina, a gente tem aquela familiaridade com algo, isso dá uma sensação de segurança. Então, isso ajuda a gente a lidar com a ansiedade e aí acabar que a gente consegue focar melhor no trabalho. Então, a rotina mudou, estou trabalhando em casa, mas eu estabeleço uma nova rotina. Horário certo para almoçar, horário certo para jantar, horário para acordar, né? Aquela coisa de ficar na cama direto, nem saio da cama, né? Eu acordei, só liguei a TV. Isso é ruim, né? E o pijama. O pijama eu não posso falar porque eu adoro ficar de pijama, mas enfim, não é o ideal. Então, mas é legal a gente ter isso, né? Olha, então, agora minha rotina é diferente, eu tenho mais coisa para fazer em casa. Então, de repente, eu vou acordar, vou cuidar das coisas da casa, vou começar a trabalhar 9 horas, vou fazer pausas, o meu horário de almoço vai ser tal. Essa rotina organizada ajuda a dar uma sensação de segurança e a gente melhorar a nossa produtividade. Aí a outra coisa que eu já falei, mas celular, né? Deixar rede social, Dani, deixar para um momento único. O computador vai ser complicado, porque todo mundo, por exemplo, eu vou me citar como exemplo, me enlouquece. E eu não tenho como fugir dele, porque ele é o meu trabalho. E tem horas e eu penso assim, meu Deus, eu quero dormir, eu quero passar o dia inteiro dormindo. Só que ao mesmo tempo eu não tô conseguindo. Porque eu tô percebendo que agora eu estou me cobrando. Eu estou me cobrando por produtividade, por fazer render o meu trabalho. Porque parece que tem que ser agora, né? Enfim, não sei te dizer. Estou acolhendo tudo, Dani. Mas tá acontecendo. Vem uma preguiça eu acho que de fazer, sabe? Tudo. E daí eu vou te falar uma coisa. Daí eu acolhi o meu sentimento, né? Vou te dar um exemplo. Hoje eu tô com sono. Eu vou acolher o meu sentimento, mas eu sei que eu tenho coisa para fazer e eu tô dentro daquele horário que eu organizei. Não, mas não tem problema, eu vou descansar, hoje eu não tô afim. Não tô bem, eu vou descansar. E vai indo, sabe? A gente vai criando, você entende? Isso daí eu acho que tá acontecendo com...
Eu... Uhum. Sim, assim, aconteceu comigo em alguns momentos também, né? Então, assim, eu acho que talvez, então, nesse caso, né, eu já vejo que eu tenho a tendência a procrastinar, a deixar para depois. Então, o que eu posso fazer? De repente, como eu falei, a primeira coisa a gente tem que entender realmente que o rendimento não vai ser igual. Então, eu posso pensar em pequenas metas, né? Então, qual é o meu principal compromisso do dia hoje? E aí eu anoto isso numa agenda. Esse é o meu principal compromisso. E aí vamos pensar em coisas que talvez não vão levar o meu dia todo. Porque senão eu não vou dar conta e no final eu vou ficar frustrada, né? Então eu coloco uma meta pequena. Esse é o meu objetivo principal. Então eu tenho que terminar o dia de hoje fazendo isso. Deu preguiça de manhã. Tudo bem, eu vou acolher minha preguiça, eu vou descansar. Será que à tarde eu dou conta? À tarde eu dou conta, então eu faço. No dia que eu acordei superativa, eu posso cumprir a minha meta lá de manhã cedo. E aí eu tiro a tarde de folga, tô tranquila, vou assistir série, fazer outras coisas, né? Mas então colocar pequenas metas, isso costuma funcionar, porque aí eu não vou ficar frustrada, porque eu coloquei uma meta enorme, não vou me cobrar, e ao mesmo tempo eu tô reconhecendo que para mim está sendo difícil ter toda essa produtividade e eu me permito ter alguns momentos de descanso, de lazer, né? Uma coisa que é super importante é a gente inserir o lazer, porque você até citou aí, no momento que a gente mais precisa é quando a gente deixa de lado as coisas mais importantes. Então, se a gente for pensar um exemplo em outros momentos, aquele dia que a gente não está muito bem, você tem lá um chopp com os amigos, você fala assim, hoje eu não vou, né? Mas o chopp lá com os amigos é o que mais te diverte, que te anima, só que no dia que eu não tô bem, eu não vou. E é nesse dia que eu mais preciso ir, né? Então, a gente tem essa tendência a deixar de lado coisas importantes e momentos de lazer exatamente quando a gente precisa mais. Então, se eu não tô me sentindo bem, se eu tô cansada, não tô produtiva, eu tenho que me permitir momentos de lazer, porque esses momentos de lazer vão me ajudar, me dar um gás, me dar uma tranquilidade. Energia, exatamente. Porque aí depois eu vou render melhor. É o famoso acolher, né? A gente se acolher, né? Porque senão acontece que já tá acontecendo um monte de coisa lá fora. Um monte de informação, uma realidade que a gente sabe qual é, e a gente tá criando um monte de coisa aqui também. Então, tá tudo misturado. E eu acho que o importante é a gente sabe que está acontecendo coisas lá fora, a gente deixa lá fora, sabe que aquilo existe e tenta manter esse autocuidado através dessas dicas que você falou, né? Eu acho que precisa ter muita disciplina em casa, sem exagero, né? Sem cobrança também, né? E que... Sim, sim. Eu penso mais do que disciplina, é um compromisso com a gente mesmo, né? Então, assim, se eu deixar e eu largar isso, vai ser tão... Eu vou me sentir tão bem do que se eu não fizer, né? Se eu fizer só uma partezinha ali, então isso eu tô fazendo um compromisso comigo, porque eu sei que se eu fizer, eu vou me sentir bem depois. Né? Mesma coisa de atividade física, né? A gente sabe que faz bem, quando faz, mas aí a gente, depois eu faço e tal, né? Mas quando eu realmente assumo, sim. Então é assumir esse compromisso com a gente, sem cobrança excessiva, sem ter que ter regras, né? Porque é um momento difícil e é normal que tudo isso e todas essas dificuldades apareçam, eu acho que por causa do nosso horário, você gostaria de finalizar com algo a mais? Se alguém que tiver mais alguma pergunta, porque eu acho que é 1 hora de live, né? Parece que é. Eu não sei, mudou, Ellen, né? Mas eu acho que sim. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa? Alguma sugestão a mais? Eu acho que assim, né? A minha principal sugestão é se permitam viver o que está presente, né? Então, se você sente ansiedade, ou se você sente medo, ou se você
reconheça isso, é normal se sentir assim. Nós estamos todos, né, sentindo tudo isso, todo mundo está passando por essas dificuldades. Então, a primeira coisa é a gente se cuidar. Quando a gente se cuida, cuida das emoções, aí sim a gente consegue pensar em rendimento, em produtividade. Mas eu não acho que esse é o foco principal agora, né? O principal é a gente estar bem, né? É a gente estar saudável, a gente cuidar das pessoas próximas para que eles também estejam saudáveis. E eu sei que produtividade é importante, de jeito nenhum. Também continuo trabalhando, também continuo fazendo outras coisas. Mas eu estou acolhendo que nesse momento agora, talvez o meu rendimento no meu trabalho não é a mesma coisa, né? Então, eu acolho isso, eu me permito, porque se eu não fizer isso, eu não respeitar os meus sentimentos, talvez daqui 1 mês ou daqui 2 meses, aí a minha produtividade vai a zero, porque aí eu estou esgotada totalmente, né? Então, eu acho que é importante isso e talvez acho que essa questão do autocuidado é o meu principal Dani, recado eu tô muito aí. feliz, quero agradecer, tá? De verdade. E também desejar para que todo mundo fique bem, né? Fique bem com esse autocuidado, que a gente acolha as emoções, os sentimentos, sem se cobrar tanto, né? Essa cobrança excessiva, eu acho que o mundo lá fora já está tão pesado e que a gente consiga, né, com essas ferramentas que todo mundo... Tem um monte de gente se ajudando também, dando, né, técnicas, né? O próprio Mindfulness, Yoga, e que a gente possa evoluir espiritualmente também, né? Talvez... Tem muitos recados por aí, né? Por vir. E eu acho que esse é o momento de dar uma olhada para outra janela. Acho que às vezes a gente só estava olhando para frente, dá uma olhadinha para trás, para o outro lado. E eu acho que a gente vai descobrir várias coisas e a gente vai construir, vai crescer, vai evoluir, mas cuidando da saúde da mente. Eu acho que, né, pensando, desculpa te interromper, mas pensando nisso que você falou, acho que isso é super importante, né? Porque nesses momentos mais difíceis, por mais que eu não quero que ninguém vivencie momentos difíceis, mas nesses momentos mais difíceis que a gente mais cresce, que mais a gente aprende, que mais, né, a gente amadurece. E, na verdade, uma outra coisa que ajuda muito a gente manter a calma é, ao invés da gente ficar focando lá nas notícias ruins ou nas coisas, a gente conseguir olhar para as pequenas coisinhas bonitas que acontecem, como esses gestos, né? Que a gente vê de compaixão, pessoas se ajudando, pessoas se unindo, de repente estar mais tempo com a família. Então, a gente olhar para as pequenas coisas boas, mesmo que a gente esteja vivendo um momento difícil, isso ajuda muito a trazer uma sensação de bem-estar, mesmo que seja momentânea. E ajuda a gente conseguir passar por esses momentos de um jeito mais tranquilo, né? Então, acho isso super importante. Gente, muito obrigada, Dani, minha linda, obrigada de coração, que você fique bem, que a sua família fique bem. Eu que agradeço. Todos nós cheios de saúde, cuidando da saúde do corpo e saúde da mente sempre, né? Que a gente evolua, sempre em evolução. Obrigada, tá? Sim, obrigada, Ellen, tá? Agradeço aí o convite, foi muito bom. E que a gente fique bem, que todos nós fiquemos bem. Né? Gente, um beijo, bom final de semana para vocês. Sim. Em casa, com saúde. Beijo.